Fala, meus queridos, bora começar a química orgânica? Então, galerinha, lembrando que você deixar aquele like e se inscrever no meu canal é importante para que o YouTube ele entregue esse vídeo para mais pessoas e vai me ajudar bastante. Hoje, nossa aulinha é Introdução à Química Orgânica, né? Aquele conteúdo que geralmente ou o aluno ama ou ele detesta. Ele tem uma facilidade gigantesca ou ele fala, cara, eu não tô entendendo o que está sendo colocado naquele quadro. Parece que o professor tá falando grego para mim, né? Gente, química orgânica, como qualquer outra química, mas principalmente química orgânica. O conteúdo base, ele é a chave para você conseguir entender qualquer outra coisa. Não tem como você chegar em isomeria, não tem como você chegar em reações orgânicas se você não entender a base da química, as ligações que o carbono pode fazer, a geometria, reatividade, então tudo isso é muito importante. Então na nossa aula de hoje eu vou começar com a introdução, o mais básico, e a gente vai avançando aí com o passar do tempo, beleza? Então vamos lá, ó. Eu coloquei aqui para vocês uma das definições que existem para a química orgânica. Química orgânica é a química que estuda os compostos de carbono, tá? Você vai achar diversas definições diferentes de química orgânica se você for abrir um livro, se você for pesquisar na internet. Porque ao longo dos anos, demorou um tempo para a gente conseguir dividir a química dessa forma como vocês estudam hoje, né? Hoje você tem a química geral, química orgânica, inorgânica, analítica na faculdade, só que antigamente tudo era química, né? A pessoa era química, ele estudava um pouco de tudo. E quando eles começaram a tentar definir essas substâncias em inorgânica e orgânica, tiveram várias teorias. Tinha a teoria da força vital, em que substância orgânica só era formada por seres vivos, por exemplo, né? Tinham diversas teorias aí. Eu não vou ficar focando nelas porque não importa muito pra gente. Mas essa definição aqui pra gente já tá valendo, já é suficiente. Só que você tem que tomar um pouquinho de cuidado. Qual o cuidado que você tem que ter? Eu coloquei aqui que a química orgânica, ela vai estudar os compostos de carbono. Mas você não pode falar que tudo que tem carbono é orgânico. Vou te dar alguns exemplos, tá? Se eu pegar aqui, ó, CO2 e se eu pegar CO, dióxido de carbono e monóxido de carbono. São duas substâncias que têm carbono, mas elas são inorgânicas. Elas estão dentro daquela classificação dos óxidos, ok? Então aqui a gente não vai estudar em química orgânica nenhum dos dois. Se eu pegar carbono grafite, deixa eu pegar, tá aqui, ó, carbono grafite e carbono, deixa eu botar mais bonitinho aqui. Então, ó, carbono, grafite e carbono diamante. Também são duas substâncias feitas de carbono, só que elas não são orgânicas, né? Lembrando que carbono, grafite e diamante são alótropos, substâncias diferentes formadas pelo mesmo elemento químico. O carbono ele tem um monte de alotropia, grafite, diamante, grafeno, tem fulereno, tem um monte de coisa, mas eles não são orgânicos. Eu poderia colocar aqui até alguns ácidos, né? Eu poderia colocar o ácido carbônico para vocês, H2CO3, que não é orgânico. Poderia colocar o ácido cianídrico, HCN. Então tem que tomar muito cuidado. No geral, os compostos que são feitos de carbono estão dentro da química orgânica, mas nem tudo que tem carbono é orgânico, beleza? E vamos direto para o que importa pra gente, tá? E depois de muito tempo para você conseguir definir ali o que é orgânico e o que não era, teve um cara que foi muito importante para ele começar o estudo da química orgânica, que é esse carinha aqui, ó, chamado de Kekulé, tá? Kekulé, na sua época, ele propôs alguns princípios, alguns postulados sobre a química orgânica. Postulado é como se fosse uma verdade científica. Eu vou dizer para você, eu não tenho como provar na época isso experimentalmente, mas se você acreditar que eu tô certo, tudo vai dar certo. Então, na época, Kekulé não conseguia provar esses princípios. Hoje a gente sabe que está correto, a gente tem outras teorias por trás, beleza? Quais são os postulados da química orgânica? Primeiro, o carbono ele é tetravalente. Galera, o carbono ele tem que fazer 4 ligações químicas, tá? Vou colocar aqui para você um exemplo, ó. Se eu pegar o metano, eu tenho o meu carbono fazendo uma, duas, três, 4 ligações. Aqui no caso, 4 ligações simples, tá? Ah, professor, mas eu já vi o carbono fazendo ligação dupla com oxigênio. Então vamos lá, ó. Eu tenho aqui carbono fazendo ligação dupla com oxigênio e duas ligações simples, né? Opa, e duas ligações simples com hidrogênio. Se você contar, a quantidade de ligações aqui continuam sendo 4, só que elas estão se reorganizando de formas diferentes. Então eu posso ter carbono fazendo 4 ligações simples, eu posso ter o carbono fazendo 4 ligações, só que sendo uma dupla e duas simples. Tem carbono também que faz ligação tripla, correto? Eu tenho aqui, ó,
carbono fazendo ligação tripla. Então podem existir diversas formas de carbono, só que cada uma delas fazem 4 ligações. Na próxima aula, eu vou até te explicar como é que funciona esse tipo de ligação simples, dupla e tripla, tudo bem? Fechou? Vamos para o próximo? O próximo postulado fala o seguinte: as 4 valências são idênticas entre si. Vou te mostrar o que que é isso, tá? Vou desenhar aqui, gente, uma substância para você, ó. Carbono fazendo ligação com cloro, e aqui eu tenho 2, 3 hidrogênios, tudo bem? Eu coloquei o cloro para cima da minha molécula, tá apontado para cima, tá? Agora eu vou fazer uma outra estrutura para vocês. Na outra estrutura, eu vou colocar o cloro ligado à esquerda do carbono. Aí eu vou colocar os hidrogênios, ó. 2, 3. Aí você vai falar assim, professor, essas duas substâncias são substâncias diferentes? Não, tá? Elas são a mesma substância. A diferença é que eu estou girando o meu carbono no próprio eixo. Essa ligação que eu tenho aqui entre o cloro e o carbono, galera, é a mesma ligação que eu tenho entre o cloro e o carbono aqui na esquerda. A energia de ligação, que é a energia que eu preciso para quebrar essa ligação química, o comprimento de ligação, que é a distância entre os átomos na ligação covalente, tudo é igual, tudo é a mesma coisa. E vocês vão entender também melhor essa parte quando eu falar na próxima aula de hibridização. Mas lembram, galera? Mas lembrem, né? As 4 ligações, elas são idênticas, são iguais se o carbono estiver fazendo aí, no caso, 4 ligações. Agora, se for ligação dupla, a ligação dupla, claro, ela tem que ser diferente da ligação simples e assim por diante, fechou? E para finalizar, um dos postulados mais importantes da química orgânica. O carbono liga-se entre si, formando longas cadeias. Professor, mas por que isso é tão importante? É porque o carbono é um dos poucos elementos que nós temos na tabela periódica que consegue se ligar em cadeias gigantescas e, mesmo assim, a sua substância continua estável. Eu tenho um composto de carbono feito com 50 carbonos, 60, 100, e mesmo assim são substâncias completamente estáveis na natureza. Então, gente, isso é muito importante, até porque a química orgânica ela está na vida, né? Se você pegar diversas substâncias que você tem no seu organismo, vitaminas, hormônios, proteínas, carboidratos, lipídios, tudo é química orgânica e são estruturas muito grandes e elas precisam ser estáveis. Então, se você pega o carbono, por exemplo, aqui, ó, eu tenho, opa, deixa eu botar em preto. Eu tenho aqui 2, né, 3, aí eu boto 4, aí, ó, infinitos, tá? Tanto faz pra gente. Galera, essa cadeia aqui, ela continua estável e o carbono consegue ficar se ligando entre si nessas cadeias. Eu tô completando aqui para vocês, no caso, os hidrogênios que estariam faltando, tudo bem? Claro que essas ligações entre os carbonos podem ser ligações simples, ligações duplas ou ligações triplas, mas guarda muito isso no seu coração, tá? Geralmente é o que menos o professor fala em sala de aula, mas na minha opinião isso daqui é muito importante. O carbono ele formar cadeias tão grandes é muito importante para nossas vidas, né? Para o ser vivo, para animais, plantas e assim por diante, belezinha? Então na próxima aula a gente vai entender melhor como é que funcionam essas ligações do carbono e a gente vai dar continuidade na parte da química orgânica, beleza? Beijão, tamo junto, galera.